Ô Joaquim, como vai? Bom dia a todos, como vai, Reis? Vamos dar início à nossa terceira reunião em 2020 da Sala de Crise da Hidrovia do Tietê-Paraná. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Antônio Augusto, por favor, faça a verificação. Ok, bom dia a todos. Vamos fazer a chamada das pessoas que estão aqui conectadas na reunião. Eu vou chamar as pessoas pelo nome, eu peço a gentileza também que informem, além do nome, a instituição que representa. Lembrando todos de manter o microfone desabilitado enquanto estiverem falando, para não dar ruído na comunicação. Então vamos lá. Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da ANA. Bom dia, Ana. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena, da ANA. Bom dia, Diego. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Bom dia, Vinícius. Alexandre. Bom dia, Alexandre, Ministério da Infraestrutura. Alessandro Mioto. Bom dia, Alessandro Mioto, da usina Três Irmãos. Bom dia, Alessandro. Jorge Ibrahim. Bom dia a todos. Jorge Ibrahim Andraus, do DENIT. Bom dia, Jorge. Alexandre Spergiorin. Bom dia, Alexandre Spergiorin, da Caramuru Alimentos e CBH Paranaíba também. Bom dia, Alexandre. André Pante. Bom dia a todos, André Pante, da Superintendência de Regulação da ANA. Bom dia, Pante. André Teixeira. Bom dia a todos, André Hernandes, da Superintendência Regional do DENIT em São Paulo. Bom dia, André. Augusto Olavo. Augusto, microfone desabilitado. Bom dia, Augusto Olavo Leite, Departamento Hidroviário de São Paulo. Bom dia, Augusto. Bruna Craveiro. Bom dia, Bruna Craveiro, da ANA. Bom dia, Bruna. Douglas Vitorino. Bom dia, Douglas Vitorino, da Raiz, em nome do Sindasp. Bom dia, Douglas. Edmilson Silva. Bom dia a todos, Edmilson, da ANA. Bom dia, Edmilson. Eliezer Bulhões. Eliezer, a gente não te ouviu. Eliezer Bulhões. Alô, bom dia a todos. Eliezer Bulhões, Diretoria de Infraestrutura Coaviária e Coordenação de Operações, DENIT. Bom dia, Eliezer. Fernando Sestari. Bom dia, Fernando Sestari, coordenador de planejamento da operação da CTG Brasil. Bom dia, Fernando. Giovanni Dolif. Bom dia, Giovanni Dolif, do CEMADEM. Bom dia, Giovanni. Jaime Elias. Lúcio Lasman, secretário da MPU, que dentro de alguns minutos estará aqui conosco. Bom dia, Jaime. José Aguiar. Bom dia, José Aguiar, da SAS. Ana. Bom dia. Lilian Santos. Bom dia. Secretária Adjunta de Licenciamento e Recursos Hídricos da SEMA de Mato Grosso. Bom dia, Lilian. Luana Ferreira. Bom dia a todos, Luana, do ONS. Bom dia, Luana. Marcos Rogério. Marcos, microfone desabilitado. Marina Zósimo. Marina Zósimo também. Bom dia, Marina Zósimo, da Tijoá, concessionária da OH Três Irmãos. Bom dia, Marina. Mário Jorge. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou gerente executivo de planejamento da operação energética do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Bom dia, Mário. Márlia. Bom dia, Márlia, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Márlia. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado, da ANEL. Bom dia, Matheus. Mirela Garaventa. Bom dia, Mirela Garaventa, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Bom
Bom dia, Mirela. Nádia Monteiro. Nádia, microfone desabilitado. Patrícia Gravina. Bom dia, aqui é Patrícia Gravina da ANTAC. Patrícia. Paulo Diniz. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Paulo. Rafael Barros. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Rafael Barros, também pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Rafael. Reis, do DH. Bom dia a todos. José Reis, do DH, Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. Bom dia, Reis. Luísio. Bom dia a todos. Luísio, presidente do Sindascos da Hidrovia Tietê, Paraná. Bom dia, Luísio. Doutor Rodrigo Flecha. Bom dia. Bom dia a todos. Entrei agora. Rodrigo, diretor interino da área de hidrologia da Agência Nacional de Águas. Bom dia, doutor Rodrigo. Osmar. Bom dia a todos, Bom dia a todos, Osmar Costa, Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo. Bom dia, Osmar. Semagro. Semagro. Bom dia. Microfone desabilitado, Semagro. Ascom da Semagro. Bom dia. Tá me ouvindo? Sim. Bom dia a todos, sou o Lúcio Lasman, estou aqui representando a Semagro. Muito em breve o secretário Jaime Verruc também estará conosco. Ok, Jaime, bom dia. Estela Guida. Bom dia, Bacia do Rio Grande. Bom dia, Estela. Tiago Borges. Bom dia a todos, Tiago, da CTG Paranapanema, área de planejamento de operação. Bom dia, Tiago. Vinícius Rocha. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Algumas pessoas se juntaram a nós enquanto eu estava fazendo a chamada. Quem não se apresentou, poderia se apresentar agora, por favor? Doutor Joaquim, eu passo a palavra para o senhor. Bom, de novo, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Nós estamos acompanhando a situação, as chuvas realmente cessaram de uma maneira brusca, mas a situação ainda é gerenciável e nós vamos mostrar isso. Nós vamos ter uma apresentação por parte do ONS, contextualizando a situação da operação, mas antes nós vamos ter uma apresentação do CEMADEM, que vai mostrar as chuvas ocorridas e também a sinalização futura com a perspectiva, inclusive, de Laninha, né? E na terceira parte da reunião, nós vamos ter um amplo debate de considerações gerais e assuntos de interesse de todos. Então, eu vou dar início pela apresentação do CEMADEM, que vai contextualizar a apresentação do que aconteceu em termos de chuva e a sinalização futura. CEMADEM, por favor. Bom dia, Joaquim, obrigado. Vamos já para o próximo slide. E aí a gente vai ter a chuva, uma avaliação da chuva nos últimos 90 dias. Né? Se não me engano, a última reunião foi 3 meses atrás, então de lá para cá. Na figura da esquerda, nós temos a chuva acumulada, que começa a aparecer as cores vermelhas a partir de 40 milímetros, e assim por diante. As cores azuis são as chuvas mais fortes. A gente observa que choveu pouco, né, principalmente na bacia do Paranapanema, ali um pouquinho na bacia do Tietê, mas o importante é que a gente olhar a figura da direita para saber o que essa chuva representa em termos de normalidade ou anormalidade. Essa figura da direita é a diferença entre o que choveu, que está na figura da esquerda, e o que seria normal chover. De maneira que as cores quentes indicam onde choveu abaixo da média e as cores azuis onde choveu acima da média. A gente observa que nas bacias
relacionados à hidrovia, a gente teve chuvas entre o normal a abaixo do normal nesses últimos 90 dias. Próximo slide. Aí a gente vai ter... Estou aguardando aí. A gente vai ter uma anomalia ainda maior. Eu circulei aqui em vermelho. Os tons de laranja ficam mais fortes. A escala mudou, né? Mas isso é um indicativo de que nesse mês de setembro, a gente está aqui 30 dias, de 30 de agosto até 29 de setembro. Então, praticamente o mês de setembro, mostrando que esse período teve chuvas significativamente abaixo da média. Próximo slide. Aqui a gente tem para as 4 bacias que estão relacionadas à hidrovia, um balanço dos últimos 24 meses em termos de chuva. As colunas em azul são o quanto choveu em cada um desses últimos 24 meses, e a linha cinza é a média de longo termo. Vamos começar olhando a bacia do rio Paranaíba, está em cima à esquerda. No ano hidrológico, choveu apenas 83% do esperado. No mês de setembro, apenas 24%. À direita, a bacia do Rio Grande. No ano hidrológico, choveu apenas 77%, e no mês de setembro, apenas 27%. Embaixo, Paranapanema, no ano hidrológico, apenas 79%, em setembro, só 20% da normal. Na bacia do Rio Tietê, no ano hidrológico, foram 74% da chuva, em setembro, 19%. Bom, em geral, então, a gente percebe que o ano hidrológico foi ruim, né? Uma média de 20% aqui nas bacias, abaixo do que seria o esperado. É um quinto, né? Um déficit significativo, né? A gente perdeu um quinto da água de um ano inteiro. É muita água. E no mês de setembro, a situação se agrava aí com apenas 20% da climatologia. Mas o mês de setembro, dentro do ano hidrológico, não é um mês que representa muita coisa, porque é um mês em que chove pouco. Tá? Vamos para o próximo slide. De qualquer forma, não estar chovendo no mês de setembro agrava um pouco a situação de momento de final de estação seca. Né? Já é uma situação crítica, né? Com vazões afluentes bem baixas. Então, a não existência de chuva nesse finalzinho de estação seca faz com que os mínimos, né, sejam mais pronunciados. Aqui é a situação atual. Então, a gente olhou para trás, os últimos 30 dias, começamos olhando os últimos 90 dias, depois os últimos 30 dias, depois olhamos 24 meses, ano hidrológico, setembro, e aqui a gente olha para o presente, para hoje. Eu circulei em vermelho aí, aproximadamente a área onde estão as bacias de interesse, e a gente observa poucas nuvens na região. Ontem, no final da tarde, formou alguma nuvenzinha de pancada de chuva bem isolada em algumas áreas aqui entre São Paulo e o sul de Minas, entre São Paulo e Paraná, mas pancadas de chuva muito isoladas, praticamente desprezíveis. Né? Elas, nessa época, começam a aparecer por conta do sol já mais forte, né? O calor aumentando, e uma frente fria bem fraca que passou pela costa do sul e do sudeste, favoreceu aí a ocorrência de alguma pancada bem isolada. Próximo slide. Agora a gente começa a olhar para o futuro. Vamos olhar para os primeiros 7 dias no horizonte de previsão. A figura mais à esquerda é o normal, o esperado. A figura do meio é o que está sendo previsto, e a gente vê que está sendo previsto menos do que o normal. E a figura da direita vai deixar isso claro, porque é a diferença das duas anteriores. Portanto, as cores laranja mostrando que em parte das bacias, principalmente Paranapanema, Tietê e parte do Rio Grande, com chuva abaixo da média nesses próximos 7 dias. Próximo slide. Aí a gente vai olhar agora mais em detalhe, bacia por bacia. Aqui a gente tem do Paranaíba à esquerda, do Grande à direita. E vejam que o mapa está sem coloração, não é por falha, é por não existência de chuva. Aqui ele começa a pintar de verde chuva a partir de 10 milímetros. Isso significa que as chuvas serão inferiores a 10 milímetros nesses dias, nas bacias do Paranaíba e Grande. Abaixo, a gente tem evolução temporal e os acumulados. O primeiro número que aparece no gráfico, 0, é o acumulado de 3 dias de chuva. Depois o acumulado de 7 dias de chuva. A gente tem também
0 para o Paranaíba e apenas 1 milímetro no Rio Grande. E o terceiro número é acumulado em 10 dias. No Paranaíba não aparece quase nada e no Grande aparece 6 milímetros ali, um pouquinho. A linha azul, nesses dois gráficos de baixo, representa a climatologia, que seria a média, né, o normal de chuva. Então, a gente percebe que o normal seria já começar a chover um pouquinho mais, só que a previsão mostra aí praticamente a ausência de chuva. Para essa primeira semana ainda, né? Estamos olhando ainda os próximos 7 dias, em detalhe. Próximo slide, a gente vai se manter nos 7 dias, mas aí olhando agora as bacias do Paranapanema e Tietê. Né? O cenário não muda, próximos 7 dias praticamente a ausência de chuva, um pouquinho depois desses 7 dias alguma coisa, mas ainda muito inferior à linha azul, que seria a climatologia, né? A média de longo termo, vamos dizer assim, em termos de chuva. Próximo slide. Aqui a gente tem Itaipu e Iguaçu, né? As duas também com bem pouca chuva, em 7 dias, 3 milímetros na bacia de Itaipu e 5 milímetros na bacia de Iguaçu. E vejam que as duas estão bem abaixo da linha azul, que seria o normal. Próximo slide. Para a segunda, agora a gente vai avançar no nosso horizonte de previsão. Vamos olhar para a segunda semana. Mais uma vez, na primeira figura da esquerda, a gente tem o normal de chuva para a respectiva semana, que é de 8 a 14 de outubro. No meio, o que está sendo previsto. E na figura da direita, a diferença entre as duas. Então, onde não tem coloração aqui nesse círculo vermelho, porque está próximo do normal. Então, nas bacias do Paranaíba, Grande e Tietê vai ficar próximo do normal. Mas nas bacias aqui, Paranaíba, Itaipu e Iguaçu, a gente tem aí a coloração laranja, portanto, chuva abaixo da média. Então, nas bacias vai ficar entre normal e abaixo do normal. Mais um slide. E aí a gente avança um pouco no horizonte, né? Avança mais ainda, indo para a terceira e quarta semanas. Aqui eu destaquei, fiz um zoom, né, nas figuras que estão à direita, terceira e quarta semana. Nessa área com o círculo vermelho é aproximadamente a área das bacias. E a coloração que predomina ali é a cor laranja, que está para anomalia negativa de chuva, ou seja, chuvas abaixo da média. Tá? Então, portanto, um resumo dessas 4 semanas é um resumo de que a sinalização maior que a gente tem é de que seja mais provável que a gente tenha chuvas abaixo da média nessas próximas 4 semanas. Como essas próximas 4 semanas, a gente viu nos gráficos da linha azul subindo, né? O normal é a gente ter o início de algumas chuvas, né? Estamos no finzinho da estação seca para começar a vislumbrar o início da estação chuvosa, mas o cenário que a gente vê nessas previsões sinaliza o mais provável é um atraso nessa chegada das chuvas, né? Um atraso nessa estação chuvosa. Mais um último comentário com relação a El Niño e Laninha. Nós estamos com a Laninha, né, acontecendo, e para o período chuvoso, dezembro, janeiro e fevereiro, o efeito dela nessas bacias não tem muita correlação com a chuva, tá? Nessas bacias aí entre Paraná, São Paulo, sul de Minas. O efeito que a Laninha causa é de uma redução nas temperaturas no sudeste, na região sudeste, pega um pouco São Paulo, Minas, Rio, o que, de certa forma, aliviaria um pouco em termos de carga, né? Isso durante o verão, dezembro, janeiro e fevereiro. Mas, mesmo assim, são correlações que não são de 100%. Então, a gente observa que em diferentes eventos de Laninha, o impacto em termos de temperatura e de chuva é variado. Então, não dá para a gente afirmar que a existência da Laninha vai causar para a gente alguma variação em termos de muita chuva, pouca chuva, tá? O que a gente tem, inclusive, para os próximos dias, em termos de temperatura, é de uma forte onda de calor, né? Com esse atraso do período de chuvas, tem esse outro ponto, esse outro aspecto também relevante, que é a questão das temperaturas. Enquanto não começa a chover, o sol está ficando, né, cada dia os dias são mais longos, a gente recebe mais radiação solar, o sol vai ficando mais alto no céu, então as temperaturas tendem a aumentar. A evapotranspiração vai aumentando, né, com bastante radiação e calor, né? Então a gente vai tendo mais perda de umidade
por evaporação e evapotranspiração. Ok? Joaquim, eram essas as informações que eu tinha para passar. Obrigado aí pela oportunidade, eu fico à disposição. Ok, muito obrigado, Giovanni. Bom, o que você caracterizou é que, no mínimo, nós vamos ter um atraso no início do período chuvoso, né? É isso que eu acho que é o ponto mais importante. A gente não pode ainda dizer como vai ser a qualidade desse período chuvoso, mas o que você identificou e reafirme para mim é o atraso, pelo menos, não é isso? Sem isso, uma previsão mais adequada da qualidade ainda não bem definida, mas o atraso, sim. É isso? Sim, é isso. Ok. Bom, então, obrigado, Giovanni, pela presteza e colaboração de sempre do CEMADEM nessas nossas reuniões. Bom, com base nessa previsão, nós vamos passar, então, para ver como a operação tem sido realizada e as perspectivas futuras pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, ONS, por favor. Vinícius, vai ser você que vai fazer a apresentação? É que nós não estamos ouvindo, Vinícius. Se for você... Está no mudo. Não sei se é o Paulo ou o Vinícius que faz a apresentação. É o Vinícius. Acho que ele está com algum problema no áudio. O microfone está aberto. Agora foi. Vamos botar adicional aqui que estava no... Mas está muito baixo, viu, Vinícius? Vou colocar ele aqui. Melhorou? Melhorou muito. Botei ele aqui do lado da boca. Então, vamos lá para apresentar a avaliação das condições hidrológicas e armazenamento, com foco aí no atendimento à hidrovia Tietê-Paraná. Essa apresentação vai ser uma apresentação conjunta da área de operação do ONS, que eu estou aqui representando, e depois o Mário Daia vai entrar com a apresentação com uma visão mais prospectiva feita pela área de planejamento do ONS. Por favor, próximo slide. Então, vamos ver como é que... Primeiro, só uma contextualização, né, da hidrovia Tietê-Paraná e a importância aí do comportamento hidrológico e dos armazenamentos das bacias que estão afluentes aí na confluência do Rio Paraná, que são as bacias do Rio Paranaíba e Grande. Então, nossa especial atenção nessa apresentação vai se voltar a esse ponto e também mostrando a operação ajusante, visto que há condicionantes também operativos importantes ajusantes da hidrovia que precisam ser atendidos. Próximo, por favor. Em relação às condições hidrológicas, de forma aderente ao que o Giovanni já mostrou, nós estamos vivenciando aí 2 anos com condições hidrológicas na maior parte do tempo abaixo da média. Aqui nós estamos olhando a bacia do Rio Grande, uma dessas bacias formadoras do Rio Paraná. Nós tivemos apenas nos meses de fevereiro e março afluências que superaram a média, principalmente no mês de fevereiro. Nós chegamos a 134% da média, que está sendo apresentado na tabela abaixo, e em fevereiro praticamente ficamos em cima do valor médio. É importante destacar que as afluências são consequência do regime de chuvas, de uma sequência de eventos de precipitação ao longo não só de um ano, mas aqui estamos mostrando de 2 anos, e a afluência é resultante aí do processo de infiltração e do armazenamento no solo. Então, a ocorrência de vários meses com precipitação abaixo da média faz com que a afluência até melhore numa condição de precipitação mais elevada, como o que aconteceu nesse período chuvoso, mas ela rapidamente volta para uma condição mais baixa em função do solo não ter
tido a recarga, ou pelo menos ter tido recarga abaixo da média durante já um período longo. Tá? Então, essa é a consequência da gente ter hoje afluências abaixo da média na bacia do Rio Grande. No último mês de setembro, a perspectiva de fechar em torno de 59% da média, que até semana passada isso representaria o terceiro pior valor de afluência nessa bacia no histórico de 90 anos. Próximo. Bacia do Rio Paranaíba não é diferente da bacia do Rio Grande, particularmente nesse ano está numa condição um pouco melhor, ou seja, estamos com os valores abaixo da média, mas não tão baixos quanto a bacia do Rio Grande, mas o comportamento não muda muito. Tá? Tivemos um período chuvoso mais satisfatório ali em fevereiro e março, e estamos decaindo em relação à média nesses últimos meses. Por favor, o próximo slide. Uma bacia importante do Sistema Interligado Nacional, na região Nordeste, que recebe águas da região Sudeste, é a Bacia do Rio São Francisco. A Bacia do Rio São Francisco teve uma condição hidrológica, depois de muitos anos em que nós não atingimos em nenhum mês valores próximos à média. Nós tivemos isso em março e abril, particularmente isso associado a uma gestão muito forte aí das defluências nos reservatórios. Nós conseguimos recuperar o armazenamento, enchemos os reservatórios de Três Marias e Sobradinho nessa estação chuvosa, ou seja, não foi só um resultado da condição hidrológica, mas também de uma redução da defluência que permitiu essa elevação, e hoje é um recurso importante dentro do Sistema Interligado Nacional, esses reservatórios da Bacia do Rio São Francisco. Mas, em relação à condição hidrológica, assim como o Grande Paranaíba, nós estamos hoje vivenciando afluências abaixo da média, no mês de setembro, com 66%. Próximo. Na região norte, destacamos aqui a Bacia do Rio Tocantins, onde tem capacidade de regularização. Nós tivemos uma condição hidrológica esse ano melhor que a do ano passado, e de forma similar às outras bacias, né? Essa região centro-norte do país, envolvendo Bacia do Tocantins, Bacia do São Francisco, Bacia do Rio Grande, Bacia do Rio Paranaíba, tem tido um comportamento hidrológico, é claro que de um ano para outro muda alguma coisa, mas nesses últimos anos tem tido um comportamento muito parecido, né? Então tivemos aí nos meses de fevereiro, março, uma condição hidrológica mais satisfatória, e estamos hoje vivenciando vazões abaixo da média nesse período seco. Período seco se espera menos vazão mesmo, mas estamos hoje com valores abaixo da média, como consequência aí de tudo que já foi colocado aí pelo Giovanni e do que a gente já viu nas demais bacias. Próximo, por favor. A região sul, que tem normalmente um comportamento mais diferenciado em relação às outras regiões do país, particularmente nesse ano, nessa transição do segundo semestre de 2019 para o primeiro semestre de 2020, passamos por uma condição hidrológica extremamente crítica. O período de janeiro a maio foi o pior em termos de afluência em toda a região sul, e os armazenamentos chegaram aos piores valores de níveis operacionais nos reservatórios principalmente dessas duas bacias do Rio Uruguai e do Iguaçu, de todo o histórico operacional dessas usinas. No final do mês de maio, junho, julho, tivemos uma condição de precipitação melhor nessas bacias, que permitiu uma melhoria das afluências, que a gente observa aqui. No ano passado também aconteceu isso, lá no período de maio e junho, mas elas não foram ainda satisfatórias
para uma recuperação plena dos armazenamentos desses reservatórios. Até por conta de toda a condição das demais bacias, que são importantes para o atendimento eletroenergético do Sul, tem sido importante explorar os recursos energéticos existentes na região Sul. Eu vou falar mais adiante. Então, com isso, esse armazenamento ainda está num patamar que não está numa condição de excepcionalidade. Estamos ainda em valores que precisam ainda ser acompanhados com um monitoramento próximo. Por favor, o próximo slide. Volta só um instantinho. Eu não chamei a atenção para a situação que a gente está hoje, né? Lá o comportamento é muito errático, né? A gente teve em julho 102% da média, né? Em função do regime de chuvas de junho e do próprio julho. Agosto caímos para 89%, e isso no Uruguai. No Iguaçu foi um pouco diferente. No Iguaçu tivemos afluências de 100% no mês de agosto, só que agora em setembro particularmente estamos numa escassez hídrica severa lá, e estamos com esses percentuais aí de afluência em torno de 25% nessas duas bacias. Próximo. Bom, como consequência do atendimento eletroenergético do SIM e dessas condições hidrológicas, nós estamos hoje na região sudeste centro-oeste, na região sul e na região norte, muito parecidos com os armazenamentos que nós estávamos no ano passado, nessa época do ano. A região nordeste, como eu já tinha destacado, estamos numa condição hidrológica melhor, em função da gestão que foi feita em cima das defluências e de uma condição hidrológica favorável nesse período chuvoso. Vou explorar nos próximos slides o que significa esses armazenamentos, olhando usina a usina, para a gente entender o nível de segurança que a gente está. Ele é exatamente igual ao do ano passado? É muito parecido, mas não é exatamente igual ao que nós tínhamos nessa época do ano, em 2019. Próximo, por favor. Bom, olhando particularmente a bacia do Rio Grande, nós temos hoje em Furnas um armazenamento mais elevado que o do ano passado, mas, particularmente nessa bacia, estão sendo adotados procedimentos para atenuar o deplecionamento dos reservatórios de Furnas e Mascarenhas de Moraes, o que tem tido um impacto em reservatórios ajusantes. Então, olhando aqui como exemplo o Furnas, né, que nós estamos com esse processo aí coordenado pela ANA, e estamos adotando medidas mitigadoras para atenuar o deplecionamento, e com isso estamos um pouco acima do ano passado. No entanto, quando olhamos Marimbondo, como exemplo, estamos com um armazenamento mais baixo que do ano passado. Estávamos, algumas semanas atrás, com uma taxa de deplecionamento em função dessa retenção de água em Furnas. Retenção de água, que eu digo, não quer dizer que eu não esteja deplecionando. Hoje a defluência de Furnas está muito superior à sua afluência. O reservatório está deplecionando, como o próprio gráfico explica, mas numa taxa mais restritiva para exatamente promover essa atenuação do deplecionamento que foi definida aí no âmbito da gestão dessa bacia, com a participação do setor elétrico brasileiro nessa medida. Mas com essa atenuação do deplecionamento, Marimbondo sofreu um deplecionamento mais acelerado no início do mês, e foi necessário uma medida da bacia do Rio Paranaíba, que eu vou mostrar na sequência, para que a gente tivesse essa redução aí dessa queda abrupta de Marimbondo no decorrer desse mês de setembro. Próximo slide, por favor. Então, na bacia do Rio Paranaíba, o que aconteceu? Houve a necessidade da abertura do vertedor de São Simão, em função da indisponibilidade de São Simão liberar mais água, estava já no máximo de geração possível nessa usina. Então, abrimos o vertedor para permitir que houvesse um equilíbrio dentro da operação das duas bacias do Grande e do Paranaíba, para atender os requisitos
não só de atendimento eletroenergético, mas também de atendimento aos requisitos aí de segurança para a hidrovia Tietê-Paraná e para a operação da cascata a jusante. Então, com essa operação feita no dia 16 de abertura de vertedor, nós aumentamos a taxa de deplecionamento de São Simão. Hoje, São Simão está igual ao nível de armazenamento do ano passado, e Itumbiara teve uma redução também, assim como o Marimbondo, da sua taxa de deplecionamento, e estamos também com Itumbiara praticamente no mesmo valor do ano passado. Então, eu quis mostrar a situação desses armazenamentos, que mostra que nós estamos muito parecidos com o do ano passado, mas com uma história um pouco diferente, né, com algumas condições diferenciadas. Próximo slide. Então, a hidrovia Tietê-Paraná está um pouco abaixo do nível de armazenamento do ano passado, mas esse gráfico mostra que nós estamos com uma gestão da operação desse reservatório com controle desse nível. Estamos ainda com uma folga em relação à restrição por parte da hidrovia Tietê-Paraná, e estamos atentos aí a esse processo, considerando a gestão de toda a bacia do Rio Paraná, não só da bacia do Rio Paraná, também considerando os aspectos de atendimento eletroenergético das demais bacias do SIM, como eu mostrei, da região sul, da região norte e da região nordeste. Itaipu é um ponto de atenção também, diferentemente do ano passado, em que nós estávamos ainda com uma folga em relação... quer dizer, ano passado não, porque nessa época do ano nós não tínhamos ainda uma autorização para deplecionar o reservatório abaixo da cota 219. Ela só foi conseguida no decorrer do mês de outubro, e aí sim conseguimos excursionar o reservatório até abaixo da cota 217. Hoje, o que está em vigor é uma autorização até a cota 217. Nós já estamos muito próximos dela, ou seja, não temos mais essa folga operativa em Itaipu. Estamos aguardando alguma perspectiva de liberação até a cota 216, mas de fato nós não a temos ainda. Então, Itaipu hoje estaríamos chegando no limite aí. Isso não quer dizer que a gente não possa explorar ainda Itaipu, vamos continuar explorando Itaipu, mas numa operação a fio d'água, ou seja, toda a água que chegar será gerada para atendimento ao sistema brasileiro, em paralelo ao atendimento do sistema do Paraguai. Próximo, por favor. Então, explorando um pouquinho a região sul, nós estamos também em Foz do Areia muito próximos ao ano passado, com uma taxa de deplecionamento agora, nessa época do ano, um pouco mais acelerada que do ano passado. É uma bacia e é um sistema que requer uma atenção em função da exploração que tem sido feita atualmente, da geração nessas usinas, dessas bacias. Machadinho também tivemos uma taxa de deplecionamento elevada no início de setembro, final de agosto, e estamos hoje com uma atenuação dessa taxa. Há uma preocupação aí abaixo de 50% com algum tipo de restrição com a ixiofauna. Temos discutido muito nessa bacia, no sentido de buscar explorar ainda esses recursos aí de Machadinho, em torno aí, que está ainda em torno de 50%, é um armazenamento ainda bastante razoável para o atendimento eletroenergético. Próximo. Bom, olhando o São Francisco a gente dispõe de uma projeção, em função das condições hidrológicas ali serem muito controláveis nessa época do ano. Nós estamos com a perspectiva de chegar ao final do mês de outubro acima de 60%, que dá uma garantia para o setor elétrico brasileiro de, ao longo do mês de novembro, se efetivamente acontecer essa medida que o Giovanni acabou de colocar, de possibilidade de atraso no período chuvoso, a gente ainda dispor desse recurso aí para atendimento do SIM, é uma reserva importante, e pela regra operativa do São Francisco, se nós chegarmos acima de 60%, nós continuamos a não ter limite de defluência máxima mensal para o mês seguinte. Então, é importante, estamos fazendo gestão para chegar acima de 60%, porque se nós chegarmos abaixo de 60%,
a gente passaria a estar limitado no mês de novembro a uma defluência máxima que faria com que essa reserva não pudesse ser explorada. Esse assunto a Ana vem acompanhando junto conosco, é um motivo de atenção, não só para a Bacia do Rio São Francisco, mas para o atendimento a todos os requisitos, não só de atendimento eletroenergético, mas também atendimento a requisitos de uso múltiplo das demais bacias que estão integradas ao Sistema Interligado Nacional. Próximo slide. Tucuruí, que é um reservatório importante também na região norte, nós temos uma curva de deplecionamento, visto que há sempre a perspectiva de vertimento no período chuvoso, da gente explorar ao máximo no período seco esse reservatório para que a gente não aumente o vertimento no futuro e faça o melhor uso dos recursos desse reservatório. Então, a curva projetada é essa curva em azul. Estamos explorando um pouco acima, estamos um pouco abaixo da curva de referência, mas tudo dentro de uma margem operacional. Então, entendo que essa operação está se dando da forma planejada. Próximo slide. Então, falando um pouquinho então do atendimento à carga do SIM, para dar uma noção para todos os presentes aqui em relação ao que a gente espera para o mês de outubro, esse aqui em preto é o comportamento da carga, ela vem demonstrando um sinal de recuperação no mês de setembro, que não é efeito não só da questão da economia, mas também da temperatura, o aumento da temperatura nessa época do ano, em especial agora com a primavera, a expectativa é que outubro essa carga ainda evolua. Essa é uma informação que está sob a gestão da nossa área de planejamento, depois o Mário pode entrar em algum detalhe a mais se achar adequado, ok, Mário? E no mês de outubro a expectativa é uma elevação dessa carga, então, para 40 mil, em relação aos 32 mil observados até os últimos dias de setembro, verificados. E na última semana operativa já foi de 37 mil a carga, e a expectativa para essa semana, o valor é de 41 mil. Então, a carga é um fator importante dentro do atendimento eletroenergético agora, nesse mês de outubro. Próximo slide, por favor. Desculpe. Bom, agora nesse slide eu exploro isso. Aqui não dá para perceber muito, mas há uma exploração da geração hidrelétrica. Quando a gente olha a geração hidráulica na região sudeste, a gente vê uma elevação aí de agosto para setembro, e a expectativa é que em outubro a gente continue com essa necessidade de exploração da geração hidrelétrica nessa região, em função de todos os fatores que eu já coloquei. Particularmente a Bacia do Rio Grande e Paranaíba, há necessidade, é onde nós temos recursos com os armazenamentos. Eu não explorei aqui nessa apresentação até então os recursos existentes das bacias amazônicas, do Madeira, que está interligado à região sudeste, ele aparece aqui na região sudeste, mas temos também o recurso da Bacia do Rio Xingu, com a usina de Belo Monte, e que nessa época do ano ele cai muito. O Madeira ainda tem algum recurso, né? A gente percebe aqui em setembro uma geração de 1.500 megawatts, contra quase 6.000 em abril, no início do período seco, na transição, né? Já na bacia de Belo Monte, essa geração é praticamente inexistente, é um valor desprezível em função da indisponibilidade de água nessa época do ano, nessa bacia. Então, por isso, é importante a exploração da geração no Grande no Paranaíba, para que haja o atendimento eletroenergético do SIM com essa geração nessa época do ano. Próximo slide. Na região sul, como eu falei, a gente vem explorando desde o início da recuperação das afluências em função das chuvas no mês de julho e agosto. Em setembro continuamos essa exploração, mas há uma preocupação aí com o deplecionamento dos reservatórios. A carga também deve, assim como no sudeste, é uma expectativa de elevação em outubro. O patamar de carga é menor, mas há uma elevação de 10.180 para algo em torno de 11.700, e da última semana para essa, a gente já vê aí um acréscimo de 1.000 megawatts médios na carga desse subsistema. Próximo slide. Na região norte, a elevação de carga não é muito significativa.
E agora a geração hidráulica espelha aquilo que eu já citei. Nós temos apenas o recurso hoje de Tucuruí, da bacia do Rio Tocantins, visto que toda essa água que a gente tem no período chuvoso, que aparece aqui nesse slide, no período de abril, maio, de abril e maio, mas nos meses anteriores esses valores já eram bem elevados, decorre de energia lá de Belo Monte, que não está disponível nessa época do ano. Próximo slide. No Nordeste, onde nós temos um recurso importante, que é o de geração eólica, que teve o seu período de pico no mês de agosto. Em setembro ainda temos uma geração eólica bastante elevada, um pouco inferior ao mês de agosto, e a expectativa para os próximos meses, de outubro e novembro, é um decaimento gradual da geração eólica. Ela ainda vai permanecer num patamar elevado em relação a quando nós comparamos com o período do verão, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março, mas é um valor menor do que agosto e setembro. A geração hidráulica tem sido explorada, nós hoje temos a liberdade de aumentar a geração no São Francisco, mas por conta daquele fator que eu mencionei, que se nós chegarmos abaixo de 60% no início de novembro, a gente perde esse recurso, ou perde a liberdade de explorar esse recurso no mês de novembro. Então, estamos trabalhando, acompanhando isso semanalmente, para verificar a viabilidade de nós nos mantermos acima de 60%. Por isso, a exploração de geração hidráulica não é plena, não só por isso também, porque temos os limites de transmissão, isso eu não havia abordado ainda. Hoje nós estamos maximizando essa geração no Sul e no Sudeste e estamos explorando ao máximo o limite de intercâmbio da região Norte e da região Nordeste. Então, mesmo que eu tivesse uma maior liberdade para gerar no São Francisco, sem essa questão dos 60% no final do mês de outubro, eu ainda assim teria limites de transmissão que me impediriam de, com esse porte de geração eólica, trazer mais geração hidráulica da região Nordeste e da região Norte. Então, hoje estamos explorando esse recurso aí de transmissão no seu limite. Próximo slide, por favor. Desculpa, eu não falei da carga aqui, só voltando. Também para a região Nordeste, há uma expectativa aí de aumento da carga, mas nesse caso em particular, a geração hidráulica pode estar atendendo aí, contribuindo para esse atendimento. Próximo, por favor. Bom, então com isso eu encerro aqui a nossa apresentação por parte da operação e peço ao Mário aí que dê continuidade, depois a gente volta aí para as constatações e conclusões finais. Obrigado, Vinícius. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, Joaquim, não tinha falado com você ainda. Bom dia a todos que chegaram depois das apresentações, né? Nós vamos falar um pouco, né, sobre a questão prospectiva, né? Como todas nossas reuniões, a gente tem feito uma apresentação de como é que a gente enxerga, né, como é que a gente prevê, né, o final da estação seca. Nós já estamos nos aproximando desse momento, né? Essas prospecções que são mostradas aos senhores, elas são mostradas também no nosso acompanhamento mensal, de forma ordinária, junto ao CMSE, né? Esse mês, por acaso, houve um deslocamento entre a reunião do CMSE e a reunião do PMO. Nós vamos fazer a reunião semana que vem, né? Então, eu estou trazendo para os senhores informações que têm uma pequena defasagem, né, em relação ao que nós vamos prospectar para o final da estação seca e já começando a fazer as prospecções para a próxima estação chuvosa, né? Então, nós mudamos um pouco o critério desse acompanhamento, né? Nós vimos trabalhando, os senhores devem lembrar, quem nos acompanhou na última reunião, nós estávamos pegando sempre os últimos anos de chuva, transformando chuva em vazão, através do nosso modelo de prospecção de vazões, o modelo físico, o modelo SMAP, né?
com a grande maioria das bacias já sendo consideradas, né, com esse modelo. Então, nós fizemos uma pequena modificação nas premissas, que foi, ao invés de adotar os últimos anos hidrológicos, anos de chuva, para transformar chuva e vazão, nós procuramos fazer uma identificação, né, dessa estação, desse final de estação seca, né, com climas de anos semelhantes, similaridade climática, né? E aí identificamos os anos de 2008, 2012, 2011, 2016 e 2017. Né? São anos que trazem uma identificação climática com esse período seco. Né? Aí, no próximo slide, nós mostramos que, com base nesses anos, escolhemos, então, o melhor cenário, o menos pior, digamos assim, já que a gente está numa estação seca, né? A gente sabe que a estação seca é uma estação que tem uma deficiência, né, de uma redução, né, nas vazões em relação à média. Então, esse melhor cenário, ou menos pior, que eu às vezes brinco, né, que seria o cenário de chuva de 2008, nós temos uma ENA, aí, em termos de sistema interligado, de 80%, um cenário médio daqueles anos que eu mostrei para os senhores, né? São os cenários daqueles anos de semelhança climática, né? 75% da ENA, né? E o pior cenário, que seria o ano de 2012, que a gente identificou, 73% da ENA. É importante levar em consideração tudo isso que o Vinícius comentou, né? Aí tem uma representação esquemática de como nós tratamos essas prospecções, né? Nós consideramos todo o sistema interligado, com todas aquelas questões das restrições, seja do São Francisco, seja da própria bacia. Em todas as nossas prospecções, nós mantivemos as restrições hidráulicas da bacia, da hidrovia, né? Então, é uma prospecção levando em consideração o atendimento da hidrovia, né? Levamos em consideração esses grandes limites de interligação da região norte-nordeste para a região sudeste-sul, explorando esses limites na prospecção também, né? Então, é uma avaliação que é uma avaliação do sistema interligado como um todo, medindo todos os recursos, né? Avaliando, prospectando todos os recursos disponíveis para o sistema. É claro que, em termos de ENA, em termos de recursos energéticos, o próximo slide ele mostra, né, que nós, na verdade, trabalhamos com a distribuição geográfica, né, desses recursos. Na verdade, aqui uma simplificação, é um valor equivalente por região, mas é claro que a prospecção feita, né, levando em consideração as condições do solo atual, né, prospectando com as chuvas desses cenários de chuvas utilizados, é claro que para cada bacia, né, existe um valor diferente. Aqui nós fizemos um resumo para a região Nordeste, para a região Sudeste, para a região Sul, qual é a ENA, né, equivalente para essas regiões em termos do melhor cenário, ou menos pior, né, do cenário médio, mas para cada bacia, evidentemente, existe uma prospecção em função do solo, da calibração do solo daquela bacia. Né? Então, esse é o estudo que é feito de forma ordinária, como eu disse para os senhores. E aí, no próximo slide, a gente mostra uma prospecção, por favor, Antônio, os resultados da simulação, né, que mostram, para aqueles 3 cenários, nós saímos, como eu disse para os senhores, esse é um número que vai ser atualizado para a semana que vem, na próxima reunião do CMSE, devemos ter valores um pouquinho mais baixos em função de um fator importante que o Vinícius comentou, né, um aumento da carga, né, uma redução das vazões, mas não deve se afastar muito dessa expectativa de entre 27,8 e 26,7 no pior cenário. Essa curva pontilhada é só para mostrar uma curva de referência que nós utilizamos, né? É uma curva de referência que o comitê de monitoramento ele fica acompanhando, né, como é que o sistema evolui ao longo dessa curva de referência, que é, então, uma curva que permite tomar a eventual tomada de decisões heterodoxas, né, em relação aos modelos matemáticos, mas os senhores observem que a gente está bastante distante desse limite mínimo aí de 10%. Eu estou aqui só fazendo um extrato para a região sudeste, que é a região que de maior interesse em função da questão da hidrovia, né? É claro que Giovanni falou, teremos um atraso da estação chuvosa? Teremos, né, pelas expectativas, né? Em compensação, né, muito interessante o que o Giovanni colocou, né, não existem correlações muito diretas
o efeito Laninha, né, que a gente considerou nesses cenários, 3 cenários carregam, né, o efeito Laninha por identificação climatológica, né, mas não existe correlação com chuva, mas existe correlação com temperatura. Como o Vinícius colocou, existem a temperatura para outubro, a carga para outubro está aumentando, um pouco em função da temperatura, Giovanni explicou fisicamente o que acontece, né? Mas ele também destacou que esse atraso, ou esse fenômeno Laninha, ele também traz consigo, né, temperaturas mais baixas, né, nesse horizonte, né, nesse período que nós estamos aí agora entrando no final da estação chuvosa, final da estação seca, entrando agora no final da estação chuvosa. E tem outro fenômeno também, né, que o Vinícius colocou, né, agora é o momento em que você começa a reduzir, né, a geração eólica, né, isso tudo, né, é sempre essa correlação, mas em compensação com o atraso da estação seca, né, atraso da estação chuvosa, como o Giovanni colocou, existe a expectativa também de, na medida em que você tem menos chuva, você acaba tendo mais vento, né? Então existe uma compensação e é claro, como foi colocado, né, nós estamos prospectando, né, a exploração, o máximo da exploração dos recursos de transmissão da região norte-nordeste com a região sudeste e com a região sul, né, do sul para o sudeste, né? Então, se por um lado atrasa um pouco a estação chuvosa, por outro lado a gente deve ter um nível aí de geração eólica, uma redução não tão importante quanto normalmente se tem quando entra a estação chuvosa. Então, esse é o panorama que nós vamos atualizar, né, isso para a semana que vem, mas esse é o panorama que a gente gostaria de trazer para os senhores, né, da situação prospectiva para o final da nossa estação seca, e já vamos começar agora a nos preocupar começar a avaliar, né, a nossa estação chuvosa, para, com base na próxima estação chuvosa, aí sim voltar a prospectar, né, a estação seca do ano que vem. Essa é a sistemática que nós temos utilizado, né, com base nas projeções de carga, com base nas projeções climatológicas, né, essa prospecção, seja ao final da estação seca para terminar a estação seca, o início da estação seca para terminar a estação seca, e agora começando já com a estação chuvosa e monitorando isso de forma ordinária, a cada mês, a cada PMO, a cada revisão semanal e a cada dia na programação diária. Tá? Então, Joaquim, essa era a mensagem que eu gostaria de trazer como a visão da diretoria de planejamento, né, da operação do sistema, né, nesse horizonte. E é claro, né, que esse horizonte a gente traz informações dos próximos 5 anos, né? E a expectativa que a gente tem é que, infelizmente, a pandemia é uma crise que ela tende a reduzir, né, as expectativas de crescimento da carga para os próximos 5 anos, né? Nós estamos fazendo uma reavaliação, hoje estamos agora, né, reunidos com os agentes, né, para começar a atualizar essa prospecção, né, para os próximos 5 anos, né? Ao final de novembro, nós já devemos ter uma reavaliação desse crescimento da economia e, consequentemente, o crescimento da carga para os próximos 5 anos, mas a expectativa é de que, realmente, né, infelizmente, o impacto da economia nos traga aí o impacto da pandemia, melhor dizendo, nos traga aí uma redução do consumo de energia elétrica, embora agora em julho, né, em julho, setembro, outubro, a gente perceba, né, uma recuperação do crescimento em relação ao ano passado, né, mas muito em função do que ficou reprimido, né, com o isolamento social, e agora há uma recuperação, mas é uma grande incógnita como é que a gente, né, como é que o mundo sai dessa crise econômica em função da pandemia. Bom, eu encerro por aqui, devolvo agora a palavra ao Vinícius para fazer as considerações finais, né, que dá essa visão, né, de como é que o sistema se comportou, né, até agora, e como é que é a expectativa de outubro e a expectativa da nossa final da estação seca, né? Vinícius, por favor, você pode complementar? Ok, Mário, obrigado. Eu pediria que voltassem com a apresentação. Os 2 últimos slides, por favor. Olá. Oi, Vinícius. Oi. Vocês têm como voltar a apresentação? Sim, vamos voltar.
Obrigado, Antônio. Próximo, por favor. Começamos com as constatações, né? Período úmido de 19 e 20 nas bacias do Grande e Paranaíba, que são as bacias mais importantes aí para o Rio Paraná, onde está localizada a hidrovia. Foi significativamente abaixo da média nos meses de dezembro e janeiro e acima da média nos meses de fevereiro e março, com afluências superiores àquelas observadas no período úmido passado, 18 e 19. Atualmente, o armazenamento equivalente das bacias do Rio Grande e Paranaíba encontra-se próximo de 40% e 35%, respectivamente. E a constatação que agora, nesse período seco, por conta aí de tudo que já foi visto, as condições hidrológicas são desfavoráveis, com valores abaixo da média. Próximo slide. Fazendo a ressalva que nessa época do ano não se espera também vazões muito altas nessa região. Então, conjunturalmente, considerando as atuais condições hidroenergéticas e os cenários hidrológicos previstos, aí considerando as análises que eu mostrei e também os estudos que o Mário apresentou, são esperadas condições satisfatórias para o atendimento das condições mínimas de navegabilidade da hidrovia Tietê-Paraná ao longo do presente período seco. Recomendamos o acompanhamento da evolução das condições hidroenergéticas do SEM durante o período seco de 2020, e, caso haja degradação das condições operativas previstas, realizarmos uma reunião de acompanhamento em intervalo de tempo menor, como a gente sempre sugere. Tá? Então, era isso que a gente tinha a apresentar, o Antônio e Joaquim. Estamos aqui à disposição para esclarecer alguma dúvida e algum comentário. Ok, Vinícius, Mário, obrigado pela apresentação muito rica. Vocês vão entender que a reunião poderia ser simplesmente o Vinícius apresentando esse último slide. Mas se fizéssemos isso, íamos minimizar a importância de fazer essa avaliação mais ampla e vocês entenderem que fazem parte de um contexto, certo? Então, é fundamental essa apresentação. Eu sei que as pessoas gostariam de mais celeridade, de mais rapidez, mas se nós não apresentarmos com o devido detalhe as considerações, vai dar a impressão que as coisas são muito simples e são bem complexas. Essa sistemática de compatibilizar bacias, sistemas, reservatórios, outras formas de energia, eólica, térmicas, tudo mais. Então, obrigado, Vinícius. Obrigado, Mário, e peço desculpas a todos, mas a necessidade do tema indica que devemos continuar fazendo as apresentações com essa profundidade. Bom, nesse momento eu vou dar uma abertura para as pessoas poderem conversar um pouco, tirar suas dúvidas sobre a conjuntura atual do sistema. Vocês entenderam que outros atores apareceram, fortemente a questão dos usos múltiplos nos reservatórios, individualmente ela tem tomado um contorno diferenciado. Então, é importante que vocês entendam toda uma conjuntura diferenciada para os próximos anos sobre o sistema. Então, existe um mecanismo nessa forma de apresentação, que é essa mãozinha que tem em cima. Se vocês clicarem nela, eu vou saber quem gostaria de falar, tá certo? Então, o Reis, do Departamento Hidroviário, gostaria de comentar. Reis, começamos por você. Ok, Joaquim, muito obrigado. Deixa eu ligar meu vídeo aqui, peraí. Acho que agora sim, né? Você está me ouvindo, Joaquim? Sim, estamos lhe ouvindo e vendo perfeitamente, Reis, por favor. Ok. Eu só gostaria de comunicar, em prol de outras reuniões que já tivemos, e que sempre houve um interesse muito grande de todos pelas condições de Nova Vanhandava. E em outros momentos eu comentei que o IPT aqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo, estava fazendo atualizações no projeto de Nova Vanhandava
e visando que ainda este ano, até o final deste ano, nós tenhamos uma nova licitação e retomemos a obra de Nova Anhanguera. Então, eu gostaria de informar a todos que no dia 15 de setembro, o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, nos entregou a atualização e os orçamentos da obra relativa à Nova Anhanguera. Isso já foi encaminhado ao DENIT, então estamos aguardando agora as considerações do DENIT e estamos no nosso cronograma visando que ainda este ano, até o final do ano, nós retomemos essa obra. Era isso que eu queria colocar, Joaquim. E também depois eu gostaria de comunicar, de pedir uma informação sobre a situação de Furnas. Sabemos que está em Furnas há um questionamento muito grande com relação ao nível de reservatório. E se alguém pudesse falar alguma coisa, eu agradeceria. Muito obrigado, viu? Ok, eu vou comentar um pouco ao final e pedir também ao Vinícius que comente. Riso. Bom dia a todos, Joaquim. Mais uma vez eu venho agradecer em nome do Sindasp, das empresas que navegam Hidrovia Tietê Paraná. Essa reunião é fundamental para o nosso negócio. Como você disse aí, as apresentações dos gráficos, mostrando as chuvas, isso é muito importante, sim, para a gente saber como que tudo isso acontece, né? Constatações, no finalmente, aí a gente fica feliz em ver que a gente está conseguindo navegar. É um ano que eu vejo que na bacia do Piracicaba, aqui, por exemplo, no cais que a gente tem aqui, abaixou bruscamente agora no mês de setembro, a água nossa aqui. O cais fica muito baixo a embarcação aqui. E só que a gente vê que com todo o sistema dos 5, sistema de preparação da hidrovia aí, a gente consegue navegar e conseguimos trabalhar. Reduzimos o calado para 2,70, porém estamos trabalhando, né? Então isso me deixa muito feliz e muito mais feliz também agora que o Reis vem colocando para nós também. Eu já sabia também em timão com o Reis sobre a nova retomada de Havaiandava, Joaquim. Isso que eu sempre falo, a Havaiandava que vai nos pôr de pé novamente a Hidrovia Tietê Paraná. Agradeço muito em nome de todos os usuários, Joaquim, a você e a todos que estão envolvidos nessa reunião, viu, Joaquim? Muito obrigado. Ok, obrigado, Riso, pelas palavras e o acompanhamento e a compreensão que nós temos que ter, que a reunião não pode ser simplesmente dizendo assim, podem navegar. Então, para vocês entenderem a complexidade, eu mesmo vou fazer uma apresentação, eu nunca faço apresentação, mas eu vou fazer uma apresentação hoje contextualizando a situação que já foi de alguma maneira colocada, da interferência dos usos múltiplos, também em outras bacias que têm repartimento nessa situação. Bom, então eu vou fazer uma apresentação rápida, mas que vai mostrar para vocês também uma situação diferenciada que nós estamos vivendo, tá certo? Eu vou falar um pouco da gestão e planejamento dos usos múltiplos, com ênfase na navegação interior na região da hidrográfica do Paraná. Bom, eu até recomendo que vocês assistam um debate que foi feito no Instituto de Engenharia de São Paulo, que trouxe muitas contribuições a esse tema. Então, eu vou depois colocar o link desse vídeo, que mostra um debate que aconteceu na segunda-feira, que foi muito importante, onde nós nos aprofundamos na discussão mais amplas sobre esse assunto. Então, vamos lá, vamos começar essa apresentação. 3 aspectos são importantes para iniciarmos a nossa fala. O primeiro aspecto são os fundamentos da Lei de Recursos Hídricos, tá certo? A Lei das Águas, a 9433, ela é relativamente nova em relação a outras legislações, ela é de 97, tá certo? Mas ela diz 3 coisas que são fundamentais. Os usos múltiplos, tá certo? A gestão do recurso hídrico deve sempre proporcionar os usos múltiplos da água. A bacia hidrográfica como unidade de planejamento, e a gestão deve ser descentralizada, mas contar com a participação do poder público, dos usuários da comunidade.
Os usos múltiplos eu vou comentar com mais detalhe, mas a questão, por exemplo, da gestão ser participativa, como nós estamos, e descentralizada. Esse é um exemplo típico desse fundamento. Essa sala de crise permite que todos, sem exceção, tenham voz, participem do processo, questionem, tá certo? Um processo, então, que passa a ser compartilhado, não nas decisões, porque as decisões ficam relativamente aos órgãos que as detêm o poder de decidir, mas com cautela necessária os órgãos decidem, por conta de que eles ouvem, refletem e tomam essas decisões. E um ponto importante é a questão da bacia hidrográfica. Por que eu quis trazer essa discussão? Porque, como vocês viram, o setor elétrico vê o sistema amplo, um sistema integrado nacional que vai norte, sul, leste, oeste. Então, para o setor elétrico, claro, o sistema está em equilíbrio quando todo o sistema, tá certo, permite atender a carga. Mas, eventualmente, uma ou outra região do país está com problema. É uma questão hoje, por exemplo, da região sul, é uma questão hoje em algumas regiões que estão com menos afluência no reservatório, a própria região sudeste e centro-oeste está com baixas afluências, mas o setor elétrico, se você perguntar, ele diz, estou plenamente satisfeito. Mas, localmente, no âmbito de uma bacia hidrográfica, podemos estar com problemas. É por isso que nós fazemos reuniões com Tocantins, com São Francisco, com Paraíba do Sul, com Paranapanema, com Paranaíba, com Grande, vamos iniciar. Para quê? Para que possamos ter o olhar também da bacia hidrográfica, tá certo? Porque não adianta pensar que o fio também vai resolver a energia. É diferente a água. A água não caminha grandes distâncias. Então, esse é o ponto fundamental e nós vamos discutir um pouco sobre isso na sequência. Por favor. Pode passar. Bom, então esses são os usos múltiplos. Não adianta ficar... todos conhecem, tem usos que são consultivos, que tiram água, outros não tiram água, são não consultivos. Exemplo, hidroeletricidade é não consultivo, a pesca, a navegação, e todos esses, recreação e turismo. Então, todos esses usos têm a sua devida importância. Pela nossa legislação, só tem um uso que é prioritário em situação de escassez, que é o abastecimento humano e a dessedentação de animal. Fora esse, todos os outros usos têm igual relevância no planejamento dos recursos hídricos. Pode passar. Bom, e quando a gente fala de navegação, que é a tônica da nossa reunião, a gente está falando de uma navegação desse tipo. Pode passar. Nós estamos falando de uma outra navegação desse tipo. Isso é muito comum, isso é na região do São Francisco, essa foto é da região do São Francisco. Então, as pessoas são transportadas nesses barcos que fazem todo o movimento, tá certo? Ao longo do rio, entre cidades, por favor. A travessias, por conta de que rios caudalosos como esse, você não tem pontes com muita frequência. Então, o que significa que é muito importante essas travessias e tem que ser mantido um nível adequado para essas travessias. Então, quando a gente está falando de recursos hídricos, a gente não está falando somente daquele grande barco. A gente está falando de todas essas coisas. E na Bacia de São Francisco, se eu não permitir, através da gestão, que essa balsa, tá certo, funcione, tá certo, vai ter uma interrupção fortemente da atividade econômica entre as cidades, entre as regiões. Por favor. Bom, e a ANA dispõe de 3 instrumentos, e eu vou falar principalmente do último instrumento, que é a condições de operação do reservatório. Mas temos para a fase de planejamento a questão da reserva de disponibilidade hídrica. Na fase de operação em si, precede a uma autorização que é chamada de outorga de direito de recursos hídricos, e essa definição de condições de operação do reservatório, que é isso que nós fazemos no dia a dia aqui nessa sala. Por favor. Bom, então cabe à ANA fazer essa definição e a fiscalização dessas condições de operação de reservatório para garantir os usos múltiplos, conforme estabelecido nos planos de bacias, certo? E isso é feito como? Se
os reservatórios que nós estamos intervindo são pertencentes ao Sistema Integrado Nacional, nós temos que fazer isso em articulação com o ONS. Por isso que em todas as nossas reuniões, o ONS participa ativamente, porque a operação do sistema é feita pelo operador nacional, claro, com base em condições de operações anteriormente fixadas pelos agentes, seja pela ANA, seja pelo próprio órgão ambiental, que também influi na operação do sistema. Por favor. Bom, e aí é que é a tônica nossa. Para a gente não entender que a hidrovia do Tietê-Paraná é solta. Ela não é solta. Ela faz parte, tá certo, de um sistema que nós chamamos região hidrográfica do Paraná. Fundamentalmente, nós vamos ter aí a bacia do Paranaíba, a bacia do Grande, tá certo? Outros sistemas são importantes, que vocês talvez não se apercebam, mas o Paranapanema, tá certo? Os rios afluentes do lado direito, tá certo, da bacia do Paraná também são importantes, aqueles ligados mais ao Mato Grosso, tá? Então, esse é o contexto. Então, a hidrovia, ela está inserida num sistema, tá certo, importante, uma região hidrográfica, que é a região do Paraná. Se nós pensarmos amplamente, a hidrovia e a bacia, essa região hidrográfica, ela influi lá na frente, na navegação no Rio Paraná, na Argentina, por exemplo. E tem contornos também de situação que tem que ser vistas. Bom, então, hoje a gente está falando um pouco sobre essa questão de São Simão até Pederneiras. Vamos conversar um pouco sobre como a gente trata essa situação, por favor. Bom, então, esse sistema, tá certo? Ele foi implantado ao longo dos anos com a visão de usos múltiplos, né? Muito pelo governo do Estado de São Paulo, pela antiga CESP, que fez grandes obras na bacia, tá certo? E esse sistema, hoje, tem várias eclusas, níveis de navegação diferenciados, tudo mais. Então, esse é um grande sistema que vocês conhecem mais do que eu e é objeto, então, sempre de nossas reuniões e conversas. Um trecho que está desativado, que nós, eventualmente, vamos ter que conversar depois, com mais profundidade, é o trecho sul, tá certo? O trecho sul é o tramo sul da hidrovia, é aquele que vem de Itaipu. Então, hoje a gente praticamente não fala nele, mas em algum momento nós vamos ter que conversar, discutir esse tramo sul da hidrovia. Por favor. Bom, e aí começa nosso sistema. Se vocês se lembrarem, em 2014, nós tivemos um problema grave, uma seca generalizada, e o sistema entrou num momento crítico, com inclusive a interrupção. Mas é que explicar o que acontece sobre isso, para a gente ter uma noção clara. Quando a ANA foi criada, e a legislação da ANA é do ano, começou a funcionar efetivamente em 2001, mas a lei foi em 2000, o que é que aconteceu? Todos os contratos e outorgas que tinham sido dadas pelo agente responsável naquele momento, que era, num primeiro momento, DENAI, num segundo momento, ANEEL, foram reconhecidos como legais. Tinham valor de outorga de direito de recursos hídricos. Não era porque a ANA começou a existir, que ela passou a ser a outorgante, que tudo para trás tinha que ser desconsiderado. Não. A legislação disse que todo mundo que tinha seus direitos, esses direitos eram preservados. No entanto, quando essas concessões fossem se encerrando, sendo renovadas, o que é que aconteceria? Passaria a ANA a deter, então, o direito de fazer as outorgas. Então, em 2014, o principal discussão na época, o reservatório de Ilha Solteira e Três Irmãos, não tinham, por parte, e Três Irmãos Paulista, outorgada pelo governo do Estado de São Paulo, mas Ilha Solteira não tinha outorga da Agência Nacional de Água. Então, as condições estabelecidas em 2014 eram as condições estabelecidas nas concessões originais que foram feitas. Isso permitiu,
naquela época, que as restrições que poderiam ser colocadas não tivessem sido. E o que foi que aconteceu? Houve um rebaixamento sem necessidade de autorização da Agência Nacional de Águas. Isso é um ponto importante. Bom, passado o tempo, pode passar a próxima. A Agência Nacional recebe, então, o quê? O pedido. Por quê? Porque Ilha Solteira ia acabar a renovação e ia ter uma nova concessão. Então, se você vai ter uma nova concessão, você vai agora ficar sujeito às regras da Agência Nacional de Água. E o que foi que a ANA botou nas regras que são vigentes hoje para a Ilha Solteira? Que existe uma cota mínima de operação, tá certo? Que é função daquela obra que nós vimos lá do derrocamento, que é a operação na 325 e 40. Até que, e essa data aí, inclusive, nós já ajustamos, tá certo? Porque houve vamos dizer assim, um atraso na informação que essa obra não iria acabar nesse tempo. Então, a ANA já editou uma nova norma atualizando essa data, mas foi garantida, então, a cota 325 e 40. E mais que isso, para o futuro, quando o derrocamento for feito, está garantido uma cota 323. Então, é importante que as pessoas entendam que a condição de 2014 era uma condição diferente, onde a ANA podia intervir muito limitadamente, porque tinham instrumentos legais vigentes em vigor que não permitiam uma atuação mais forte da agência. Tá certo? Bom, passe mais uma, por favor. Essa norma, ela é tão complexa que não deixa impedido uma necessidade sistêmica. Só que essa necessidade sistêmica, quando acontecer, da próxima vez que acontecer, e nós não sabemos quando, tá certo? Ela precisará de autorização da Agência Nacional de Água. Então, aí sim, vocês podem cobrar da ANA, tá certo? Uma atuação mais firme na análise de situações que vão fazer com que o nível opere abaixo daqueles níveis mínimos recomendados para navegação. Só para ter ideia, por isso que a ANA tem discutido muito com o setor de navegação, da necessidade de o setor de navegação também ser outorgado, ter uma norma que permita ele discutir, tá certo? Com os dados. Por quê? Essa navegação, aqui mesmo foi falado do calado, tá certo? Aí, toda a legislação diz, é permitido navegar. Mas com que calado? Aí você diz, não, o calado quem fixa é o IBAMA ou é a Marinha? Não. Para os recursos hídricos, a legislação nossa diz o seguinte, está navegando. Então, se nós não colocarmos essas restrições com base negociada, tratada de uma maneira conjunta, vocês vão ficar numa outra discussão. Por exemplo, lá na Argentina agora, e o Paraguai, estava na navegação, só que com um calado completamente diferente do calado que as pessoas lá queriam, tá certo? Mas a navegação estava. Estavam navegando, se quisesse, com barco vazio quase, ou com redução de carga acentuada. Então, o que é importante é que haja essa pactuação também das condições de navegação que vocês acham adequadas. Mas, para isso, não é o que o DENIT simplesmente vai dizer que aprovou ou que a Marinha simplesmente aprovou, porque isso vai depender da abertura de reservatórios que é feito por outros entes, tá certo? E não por uma vazão natural. E, nesse período, a vazão natural é muito inferior à vazão que vocês necessitam. Então, é uma vazão artificial que é colocada no sistema para permitir a navegação. Ela é tão complexa, essas normas, que, por exemplo, nós temos que estabelecer, inclusive, a questão de velocidade. O canal de Pereira Barreto, tem uma velocidade mínima que tem que ser, máxima que tem que ser vista, porque senão a navegação não se torna adequada, 2 metros por segundo no canal, tá certo? Então, todos esses detalhes são internalizados na outorga. Mas de onde eles vêm? Nós colocamos eles hoje, tá certo? De maneira suplementar, mas era importante que vocês já anotam a falta dos calados, tá certo? Então, vamos discutir isso num outro momento, mas vocês entendam que é uma garantia adicional para o sistema
vocês terem a outorga dos pontos importantes. Pode passar. Bom, e o que é o derrocamento? Aí vocês começam a entender o contexto de bacia. A não realização do derrocamento implica numa manutenção de um volume em Ilha Solteira equivalente, em termos energéticos, a 8% do volume de Furnas. Ou seja, você bloqueia um volume que poderia ser utilizado, deixando Furnas numa condição melhor. Então, Furnas, e aí vocês começam a entender por que a região de Furnas questiona determinadas coisas. Uma das coisas que questiona é esse bloqueio que está sendo feito para Ilha Solteira, que vai fazer com que Furnas tenha que arcar, em muitas situações, com deplecionamento de até 8%, para ter a mesma quantidade de energia gerada. Então, entendido que o sistema é único. Então, essas coisas são interrelacionadas. Por favor, a próxima. E vamos falar de Furnas, que foi colocada aqui com clareza. Então, um grande reservatório, 60 anos de história, grandes problemas na sua construção inicial, terras desapropriadas, tudo mais. Mas ele é responsável, na sequência, por fornecer água para 12 reservatórios ajusantes. E ele é um dos principais hidrelétricas do Brasil. Passe. Pode passar. E essa foto mostra bem a dimensão do problema, no sentido de que Furnas é o mar de Minas, tá certo? Não precisa, essa é a frase que corre, tá certo? Para todos os mineiros e que é muito, muito forte no sentimento dos mineiros. Pode passar. Grandes empreendimentos turísticos foram instalados na região, por favor. Também a navegação dessas lanchas é um grande polo, tá certo? E mais que isso, a comunicação entre cidades se dá muito também pelo lago. Quando o lago baixa muito, principalmente no Lago de Peixoto, que é o segundo lado mais na frente, que é Mascarenhas de Moraes, a interrupção do sistema de transporte, as pessoas têm que percorrer longos quilômetros por conta de que não podem navegar e ter acesso às balsas. Por favor. Então, nesse contexto, tá certo? Eu gostaria de vocês entenderem que vocês fazem parte de um sistema integrado nacional que dá suporte a permitir essa questão da navegação, mas também vocês estão inseridos num sistema hídrico que depende de uma bacia e também tem que ser vista dessa maneira. Então, quando nós estamos discutindo com o pessoal de Furnas, quando nós estamos discutindo com o pessoal do Paranaíba, tem todo um reflexo também na questão da hidrovia. Então, é bom que vocês entendam esse processo, participem do processo. Hoje é um movimento muito organizado para preservação do Lago de Furnas, tá certo? E que vai ter reflexos em todo o sistema, tá certo? Então, meu conselho é que vocês interajam. Hoje, de alguma maneira, do mesmo jeito que vocês no passado achavam que o setor elétrico era o conflito era seu com o setor elétrico, outras pessoas acham que vocês são também uma parte do problema deles, tá certo? Bom, nós estamos com o nosso diretor, Dr. Rodrigo Flecha, que vai complementar e abordar alguma consideração que eu não falei. Dr. Rodrigo, por favor. Obrigado, doutor Joaquim. São somente 2 comentários. O primeiro é se, em função dos comentários que o Reis fez, do DH de São Paulo, na linha de que o IPT já concluiu toda a parte de projeto e orçamento e que foi encaminhado ao DENIT no dia 15/9. Eu acho que é isso mesmo, não é, Reis? E é para saber do DENIT, se caso tem algum representante do DENIT aí na sala, doutor Joaquim, quais serão os próximos passos a serem dados pelo DENIT na linha desse encaminhamento do projeto, sabe, Reis? Para saber do DENIT uma informação nessa linha. Deixa eu só concluir o segundo aspecto aqui. Só te dizendo que nós encaminhamos ao DENIT, não foi exatamente no dia 15, se eu não me engano, foi no dia seguinte, no dia 16, ou no máximo no dia 17, e o DENIT já está analisando a documentação.
Obrigado. Tá bom, era só para se tiver algum representante do DENIT que ele possa dar alguma, nas salas, ele possa dar alguma informação adicional. E o segundo aspecto é na linha do que o doutor Joaquim colocou aí, da importância aí eu acho que é um tema que é muito caro à Agência Nacional de Águas, que a gente vem discutindo isso desde lá de 2015, praticamente, é a questão das outorgas para as hidrovias, né? O doutor Joaquim sempre coloca isso, da questão da previsibilidade futura, da segurança em função dessas características técnicas aí, não só das hidrovias, mas das embarcações, das cargas, enfim, as condições gerais de navegação. Esse assunto ainda é um assunto que a Agência Nacional de Águas ainda continua aberta a discutir esse tema, na linha daquilo que o doutor Joaquim colocou, e na linha das inter-relações existentes nos diversos sistemas. Era só isso. Obrigado, Joaquim. Obrigado, doutor Rodrigo, pelas palavras. Bom, aqui hoje temos representantes também de secretarias de governo do Estado, do Mato Grosso. Eu, nesse momento, que nunca participam assim tão ativamente e talvez agora pudessem comentar. Então, se os governos dos estados aqui presentes quiserem também fazer alguma intervenção, até uma saudação inicial, era importante. Então, eu deixo a palavra aberta para esses representantes dos governos dos estados que estão aqui presentes poderem também, aqui nesse momento, dar suas palavras, né? Então, dessa importância, dessa visão mais conjunta, dos usos múltiplos, olhando todos os aspectos da bacia. Nós estamos também com representantes da Bacia do Grande, que estão ouvindo essa nossa reunião. Nós achamos importante que vocês participem das reuniões do Grande e que o Grande participe das reuniões aqui, porque esse vai dar um contexto de nivelamento, de entendimento sobre esse assunto, tá certo? Então, eu deixo a palavra em aberto agora para alguém dos governos dos estados, se fosse possível, nesse momento, se quiser, era um momento para poder falar. Ok. Sim, também não vamos forçar, tem que se sentir de maneira favorável, tá certo? Bom, então eu colocaria a seguinte coisa: nossa próxima reunião, a data provável dela, que nós estamos sugerindo, é o dia 18 de novembro, é uma quarta-feira, às 10 horas da manhã. Então, eu pediria a todos que anotassem essa data, 18 de novembro, tá certo? Dadas as condições que foram colocadas, dadas essas condições de atendimento, né? Com restrição, né? Com restrição no sentido que vai ser feito o atendimento, a folga não existe, vai ser a folga, vai ser a responsabilidade nossa de tentar manter os níveis, tá certo? Com todas essas operações complexas, mas nós estamos num período muito seco, que foi mostrado aqui com toda clareza. Então, nossa próxima reunião, eu estou agendando aí para o dia 18 de novembro, às 10 horas, certo? É uma quarta-feira, e eu acho que é uma data adequada para nós avaliarmos aí o que está acontecendo e alguma coisa, principalmente nesse finalzinho de período seco e início da transição, certo? Bom, alguém nesse momento gostaria de comentar alguma coisa ou podemos partir para o encerramento da nossa reunião? Então, o Riso, por favor, Riso, se você quer. Doutor Joaquim, só para a gente poder estar na mesma linha, todo mundo, nós temos previsão esse ano para exportação, para navegação, até 20 de dezembro, tá? Então está sendo um ano muito rico no milho aí, as empresas estão transportando muito milho. Então a nossa última data de transporte esse ano é 20 de dezembro. Obrigado, Joaquim. Ok. Então é importante que fique claro. Nós estamos atentos a isso também, claro. Esse ano, pelo que eu sei, eu acho que não tem paralisação da hidrovia, né? Não sei, que de tempos em tempos tem a paralisação, não sei qual é a data, se está prevista a paralisação da hidrovia para manutenção, mas isso vai ser levado em consideração, sim, essa data de 20 de dezembro, para vermos como atender até lá, tá certo? Porque todas as previsões estão sendo feitas para o final de novembro. Ok. Alguém mais gostaria de comentar?
Rodrigo, infelizmente, o nosso colega que era do DENIT, ele teve que se ausentar da reunião. Então, vamos ficar devendo essa informação para você, porque ele não está na reunião mais, tá certo? Mas talvez um contato bilateral com o DENIT possa resolver essa informação que você colocou. Reis, você poderia comentar ao final, antes de eu terminar. Pode falar. Obrigado, Joaquim. Rodrigo, eu só queria te dizer que o André teve que se ausentar aí pelo DENIT, mas eu vou fazer um questionamento ainda hoje a eles, e aí, se depois eu puder te enviar isso, tá? Se você puder me mandar o teu e-mail, por favor, eu te digo como é que está o andamento, ok? Ok, muito obrigado. Temos um colega, o André, que quer falar, não sei se levantou a mão. Isso, não, só para esclarecer, que o Reis comentou a respeito do... nós estamos falando do DENIT, eu sou do DENIT, mas sou da Superintendência Regional de São Paulo. E essa discussão a respeito do projeto da Anhanguera está correndo em Brasília pela diretoria aquaviária. Quem teve que se ausentar, quem saiu da reunião, quem teve que ir para outra, é o Eliezer, que é da diretoria aquaviária. Então, essa informação não está em São Paulo, está em Brasília. Por isso que não dá para fazer nenhuma informação concreta agora da nossa parte do carro. Ok, nesse entendimento eu entendi bem, é por isso que nós dizemos ao Dr. Rodrigo que essa informação vai ser dada posteriormente, tá certo? Bom, eu estou partindo para o encerramento. A informação que já me deram que não vamos ter manutenção de eclusas esse ano, então é uma coisa que a navegação vai continuar, então no período chuvoso, pelo que eu entendi. Então, é importante. Obrigado, Rios, pela informação. Bom, André, se você já atendido, você ficou com a mão levantada, eu acho que você já falou, né? Ok, obrigado. Então, como não resta mais ninguém no sentido de comentar, eu vou proferir minhas últimas palavras, no sentido de que agradecer primeiro a todos. Nosso motivo da nossa reunião é muito de mostrar para todos como é feito o sistema, como o sistema opera, como ele interage, e que vocês não estão no mundo sozinhos. Então, tudo que é feito aqui na hidrovia, ou tem um reflexo em outro setor, ou outro setor tem reflexo em vocês. Então, é importante essa visão multidisciplinar, multiusuário, e que isso só é possível através dessas reuniões de nossas salas de crise. Então, eu espero vocês nessa data de 18 de novembro, tá certo? Que todos se cuidem, mantenham aí todas as indicações de boa convivência com essa nova crise, tá certo? Pandemia. E eu passo a palavra ao doutor Rodrigo para fechar a reunião em nome da direção da Agência Nacional de Água. Tá bom, Joaquim, muito obrigado. Agradecer a todos mais uma vez e aguardá-los aí no próximo dia 18 de novembro. Muito obrigado a todos e boa continuidade aí do dia. Muito obrigado.